Então, vamos dar um exemplo para vocês do que ocorre com o país, as perdas que o país experimenta quando entra nessa idade das trevas, nessa postura anti-intelectual, anticientífica que marca o governo Bolsonaro, que conseguiu destruir as instituições aí no rastro da Lava Jato, do ministro Luiz Roberto Barroso e tudo mais. A, a política comercial, nesse momento, as estratégias dos países são elementos centrais, porque nós estamos num período de profundas transformações na, no modo de fabricação, as novas indústrias, as novas tecnologias. Estamos tendo um rearranjo internacional com a ascensão da China, confronto com os Estados Unidos, e estamos tendo essa derrama política e essa derrocada das instituições e da civilização em tantos países, e mais ainda no Brasil. Não há nenhum país do mundo que chegue perto, só aqueles países africanos dos anos 60, 70 chegavam, e de Amin, tudo chegavam perto do que é o Brasil hoje de Bolsonaro. Então, só para dar uma ideia, por exemplo, do que seria uma política comercial se tivéssemos governo. Para vocês verem a complexidade. Vamos pegar aqui o primeiro gráfico. Esse gráfico ele mostra a importância da China. Tá vendo? Aqui são a exportação e importação da China, as exportações nossas muito maiores que as importações da China e um saldo comercial que cresce aí mês a mês, impulsionado pela soja. Daí, quando você pega o mês de abril, acumulado de 12 meses, aí, vocês veem o peso da China. Em termos de exportações, 69 bilhões, muito acima da União Europeia, com 40 bilhões, Estados Unidos com 30 bilhões, e um saldo comercial que chega em 30,5 bilhões de dólares. De longe, é o maior saldo comercial brasileiro. Mas quando você vai analisar do ponto de vista da estrutura das exportações brasileiras, o que nós temos são exportações paupérrimas. O Brasil exporta soja, minério de ferro, ferro-liga, carne de frango congelada, algodão bruto, são os principais produtos de exportação. E importamos plataformas de perfuração ou exploração, manufaturados, aparelhos transmissores, ou seja, você discute, você analisa, avalia a riqueza de uma troca comercial quando um país vende produtos de alto valor agregado, de maior valor, que traz mais riqueza, que tem mais inovação, e importa matéria-prima. Isso aí nós temos desde a Revolução Industrial Inglesa, que você tem, antes disso, com os holandeses, lá você tem essa regra de ouro. Até as especiarias que os portugueses iam atrás. Quer dizer, o país se desenvolve quando ele importa matéria-prima e exporta produto acabado. Então, quando você vai ver a pauperização da pauta de exportações brasileiras para a China, não vamos desfazer do saldo comercial, mas realmente é muito pobre. Quando você vai para os Estados Unidos, você tem uma pauta muito mais rica e diversificada de exportações. Semi-manufaturados de ferro-aço, produtos manufaturados, aviões, antes de acabarem com a Embraer, máquinas e aparelhos de terraplanagem. Em suma, é um jogo muito mais sofisticado, uma balança comercial muito mais sofisticada que a da China. Não significa que você tem que dar essa preponderância para os Estados Unidos. São pontos que dados que você coloca na mesa para poder avaliar melhor quais as estratégias comerciais. Quando você olha a manufatura brasileira, que digamos, é o principal produto, aquele mais nobre, aquele que você tem mais tecnologia, inovação, você vê que os Estados Unidos lideram as importações aqui. E depois você vê a importância da América Latina para esses imbecis aí, acho que desse chanceler querem virar as costas. Olha o peso aqui, Argentina, Peru, Paraguai, Colômbia, todos os países que recebem exportação de manufatura brasileira. Olha a balança comercial, as exportações brasileiras para a Argentina. Aliás, isso aqui afetou a crise, a Argentina afetou a indústria automobilística por isso. Você vê aqui, ó, automóveis de passageiro, veículos de carga, ou seja, é uma pauta nobre que você tem para os países da América Latina.
Então, em vista de todo esse processo, você tem estratégias para serem definidas em cada área. Em relação aos Estados Unidos, ele é um bom mercado para os produtos acabados, semi-manufaturados brasileiros, tem que fazer acordos comerciais que blindem esses produtos contra os aumentos de tarifas anunciados pelo Trump. O Jair Bolsonaro vai lá e qual a única coisa que ele quer? Que os Estados Unidos patrocinem a entrada do Brasil na OCDE, que não tem ganho nenhum para o Brasil, nenhum. A OCDE impõe um conjunto de restrições aos seus membros para facilitar fluxo de capitais, não tem ganho nenhum. Então, todo esse universo, toda essa complexidade vai por água abaixo. Pega a China. Nós temos uma balança comercial pobre. Exportações de produtos primários e importação de produtos de valor agregado. Por outro lado, a China tem interesses estratégicos no Brasil. O mercado de energia aqui, o mercado de alimentos. E tem profundo interesse em fincar pé no Ocidente, sendo barrado pelos Estados Unidos. Então, em outros momentos, governantes inteligentes exploravam essa disputa entre dois países, como foi o Getúlio Vargas aí, entre Estados Unidos e Alemanha, e tiraria o melhor dos dois países, desde que o interesse nacional fosse bem claro. Mas aqui você tem o quê? A única proposta da política externa desse ministro era colocar a embaixada em Tel Aviv para fazer a unificação dos cristãos para esperar a vida do Salvador. Então vocês veem o risco que o Brasil tem, com a manutenção de Bolsonaro e desse pessoal no poder. Eu não sei qual que vai ser o desfecho. Ele está partindo domingo, a gente vai ter esse confronto dele aí, agora ele recua. Ele é um sujeito fundamentalmente medroso. Esse ímpeto que ele tem são os filhos que trazem. Aí tem que ter uma análise psicológica, e os filhos são a revanche dele. E não tem nenhum filho equilibrado. Aliás, o que é mais equilibrado aí está metido até o pescoço com os escândalos lá do Rio de Janeiro. Né? Então, digamos, todo esse processo que ocorre afeta a imagem do Brasil, afeta os acordos comerciais do Brasil, esse negócio dos agrotóxicos, essa autorização aí irresponsável de agrotóxicos aí vai afetar as exportações brasileiras para a Europa. Você tem um mundo hoje voltado para a questão, um mundo civilizado, aquele que compra, voltado para as questões de meio ambiente, para as questões da agricultura saudável. E você tem, digamos, esse desmonte, esse imediatismo de pensar no curto prazo da parte aí do governo Bolsonaro. Repito, não sei o que vem pela frente, mas a pior alternativa que nós temos em termos de país, não estou vendo em termos de oposição, estou vendo em termos de país, é a manutenção de Bolsonaro no poder. É um pessoal totalmente sem senso, não tem menor discernimento de nada. Não tem, você vê essa questão das armas aí, de poder fuzis, você poder comprar fuzis, querendo armar suas milícias aí. Nós temos que encarar essa questão Bolsonaro. Em outros momentos aqui, o impeachment do Collor foi um abuso, apesar de ter sido perseguido por ele na época, eu denunciei isso. O impeachment da Dilma foi um abuso. A tentativa de derrubar o Fernando Henrique depois da desvalorização cambial foi um abuso. O mensalão foi uma manipulação. Agora, no caso do Bolsonaro, é uma questão de legítima defesa. Legítima defesa. Ele e esses aloprados aí vão destruir o país, porque vão tomar atitudes irreversíveis. Esse negócio do Paulo Guedes de colocar tudo a... Espera muito. O pessoal fala, pô, você é ingênuo. Não, eu ainda espero. Espero que o Supremo tenha um momento de grandeza aí para parar essa loucura que tomou conta do país aí.